Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu decidi trazer uma coisa meio diferente, de novo. Eu tô tentando inovar muito no canal aqui esses últimos dias. Então, hoje eu decidi trazer uma história em quadrinhos de um dos meus vilões preferidos de quadrinhos. O Carnificina. Carnificina Total é um quadrinho que foi lançado um ano após a primeira aparição do Carnificina oficialmente, em 1902, a primeira aparição do Carnificina. Esse quadrinho foi lançado em 1903. É uma minissérie de 2 capítulos que eu vou contar a história aqui pro canal, beleza? Então, sem enrolações e vamos pro vídeo. Nós vemos o Carnificina sendo levado por vários guardas para algum lugar, obviamente, né? Enquanto ele canta uma música bizarra sobre a morte e um doente. Pois é, a morte e um doente. Enquanto ele canta essa música bizarra, um dos guardas até fala que ele merecia um Grammy. Ou Grammy, Grammy. Que é, eu tô falando vó em inglês, mas resumindo, é um prêmio americano para cantores, né? Assim que ele chega lá, que assim que ele chega lá, ele fala para a psicóloga que ele tem um monstro dentro dele. Ele tem um monstro horrível que ele gosta de saber que existe, que mata as vítimas deles, que é feito do próprio sangue dele e das vítimas que ele já matou. E ele sabe disso. E ele gosta disso. A psicóloga fala para ele que ele é só simplesmente maluco e que é o caso do efeito do simbionte, que piorou a esquizofrenia dele. A psicopatia dele, no caso. É a psicopatia mesmo. Porém, ele fala que não, ainda é um monstro. Até que ele decide mostrar para a psicóloga o monstro que ele é. Ele mata um dos guardas e atravessando o peito dele, e ele mata o resto dos outros seguranças lá, dos outros guardas do sanatório. E mata até outro psicólogo que estava junto com a loirinha lá. Até que a loirinha fica desesperada, falando que ela dedicou a vida toda para curar pessoas malucas igual o Carnificina. E o Carnificina simplesmente fala, nos momentos finais da próxima vítima dele, que ela desperdiçou toda a vida dela. Provavelmente matando ela no processo. Matando ela também. Enquanto tudo isso acontecia, a gente vê um infeliz enterro de Harry Osborn. Sim, o filho do Dente Verde morreu. Que eu vou trazer essa saga aqui pro canal. Mas até lá, o conto. Infeliz, tava muita gente lá. O Peter, a Mary Jane, a Tia May, o JJ e mais pessoal. E enquanto tava rolando esse enterro, a Mary Jane pede para que o Peter console a esposa do Harry. Porque o Harry já tinha uma esposa e até um filho naquele momento da história. Então ela precisava de ajuda. E o Peter foi lá e consolou ela. E ela desabou, chorando em lágrimas, obviamente, nos braços do braço do Peter. Enquanto o Peter, a única coisa que ele pôde fazer foi dar um abraço nela. A gente vê o Carnificina de novo no sanatório, matando mais pessoas. Porém, ele começa a ouvir uma voz perto de uma das celas que ele estava passando, de uma mulher, falando que ela sabia que ele tinha sido derrotado anteriormente porque ele estava sozinho. E estava convencendo ele para levar ela junto. Porque para derrotar entre as dois heróis, precisava de mais dois vilões. E ela consegue convencer ele que uma cabeça consegue matar muita gente, mas 2 cabeças conseguem matar mais. Palavras dela. Então o Carnificina leva ela junto. Enquanto eles fugiam e eles estavam se balançando pelos prédios da cidade, sim, já conseguiram sair lá. O Carnificina perguntou para ela qual era o motivo pelo qual ela estava presa no sanatório. E ela respondeu: é que eu gostava de matar umas pessoas e eles me botaram lá. Daí ela perguntou qual era a história dele. E de uma maneira muito vaga ele fala sobre a primeira aparição dele. De que o Venom foi consumido pelo simbionte, ele fez um buracão na cela, ele fugiu por esse buracão que fez na cela.
E daí, basicamente ele ganhou os poderes do simbionte. Eu vou trazer isso aqui pro canal um dia, tá bom? E daí o Homem-Aranha e o Venom se juntaram para derrotar ele. E daí usaram a fraqueza dele, que era o Sonoro, derrotando o Venom e o Carnificina ao mesmo tempo. O Homem-Aranha conseguiu fazer isso. E enquanto eles estavam se balançando, eles perceberam que tinha alguma coisa, parecia com o Homem-Aranha, se balançando pelos prédios também por aí. E o Carnificina decidiu ir atrás, porque ele tá querendo matar o Homem-Aranha. E ele. Mas ele descobre que era só o Doppelganger, que é um vilão do Homem-Aranha dessa época, que era basicamente o Homem-Aranha com 6 braços e era tipo um monstrão. Era só um monstro mesmo, sem consciência, quase sem consciência, que matava as coisas. O Carnificina tenta matar ele porque ele foi atacado, mas a mulher não deixa, revelando nos seus poderes, que eram justamente a fraqueza do Carnificina, ondas sonoras. Ela podia dar ela podia gerar ondas sonoras. E ela decidiu ficar com o Doppelganger como se fosse um animal de estimação. É, ele fala que tanto faz. Ele deixa ela lá e ele vai procurar outra coisa. Que ele vai fazer outra coisa. E enquanto isso, a gente volta pro Peter e pra Mary Jane. Em uma casa. Mó felizão, os dois. E enquanto o Peter vai buscar a comida chinesa que a Mary Jane tinha pedido, ele descobre pelo jornal lá do restaurante o massacre do sanatório do Carnificina, que eu não sei falar o nome. E assim que ele percebe que isso está acontecendo, que rolou esse massacre, ele rapidamente corre do lugar, deixando a comida chinesa para trás, se trocando e acabando botando a roupa do Homem-Aranha para procurar o Carnificina, né? Enquanto ele fica pensando que ele sempre volta. Todos os vilões que ele enfrenta sempre voltam. Mais um daqueles momentos do clássico do Peter, dele tendo um discurso. Pois é. E quando ele estava procurando o Carnificina, ele acaba sendo atacado pela Grito, que é o nome da mulher, que eu esqueci de comentar esse tempo todo, e pelo Doppelganger, do Homem-Aranha. E é uma luta até que legal, viu? Mas eu não vou mostrar muito dela, vou mostrar só alguns momentos chaves. E durante a luta, o Peter derruba a Grito com um simples peteleco na cabeça, desviando dos ataques de ondas sonoras dela, derrubando ela com um peteleco na testa, fazendo ela desmaiar. Mas o Doppelganger dá um chutão na barriga do Homem-Aranha, fazendo com que ele caísse do prédio que eles estavam lutando. E ele cai no chão. E ele cai no chão todo ferrado. Mas antes dele desmaiar, ele consegue ver o Doppelganger levando a Grito embora. Até que ele desmaia no chão. E a gente tem um corte, a gente tem uma transição de cena, voltando para a gente indo para outro lugar. Ah, eu esqueci de comentar, a Mary Jane também viu a notícia do massacre, então ela também ficou assustada e preocupada com o Peter. Agora a gente voltando, a gente vê o o Clarim Diário, foi mal, eu estava esquecendo o nome, o Clarim Diário. E o Jameson, ele recebe, tava conversando com outro cara lá, e até que o Jameson, a secretária do Jameson fala que tem uma visita para ele. Uma visita bem especial. Uma visita de uma criatura. Que você já sabe quem é. Gente, eu vou parar aqui, mas amanhã eu já vou trazer a segunda parte do primeiro capítulo, beleza? Então, como vocês puderam ver, o Carnificina aqui até que ele tem um plano muito inteligente para um vilão do Homem-Aranha, geralmente. Onde, resumidamente, ele vai formar uma equipe. Até agora, no momento, ele só tem 2 membros e tá parecendo que ele quer arrumar um terceiro. Então, é isso, gente. Dá like, se inscreve aqui no canal, me ajudem, por favor, a crescer aqui. E é só isso mesmo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até amanhã.